pessoal! Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma outra notação para as antiderivadas que a gente começou a estudar na aula passada. Então, só lembrando o nosso problema, agora a gente tem a derivada e tenta recuperar a função cuja derivada é essa função que a gente tem. Então, a gente denotou por f de x a função que a gente tem e chamou de fzão de x a antiderivada de fzinho de x, ou seja, uma função cuja derivada é fzinho de x. E a gente viu que a antiderivada não é única. Existem infinitas antiderivadas para a função f de x que diferem por uma constante. E essas infinitas antiderivadas, ou seja, essa família de antiderivadas, é o que a gente chama de integral indefinida de fzinho de x. E que a gente denota por esse símbolo aqui, integral indefinida de f de x dx é igual a um fzão de x mais c, eu não escrevi aqui, mas o c é uma constante, tá? Onde c é uma constante, e a função fzão é tal que a derivada dela é igual a fzinho de x, que é o integrando. Ou seja, ao escrever integral de f de x dx, esse símbolo aqui, esse lado esquerdo, eu estou pedindo, me forneça todas as antiderivadas de fzinho de x. Ou seja, encontre todas as funções cuja derivada é igual a fzinho de x. E a gente viu que se eu encontrar uma antiderivada, que se você conhecer uma função, então você conhece todas, bastando para isso somar qualquer constante real a essa função que você encontrou. Então isso nada mais é do que a integral indefinida da função fzinho. Então essa família de antiderivadas é o conceito de integral indefinida. Nós vamos ver dois conceitos de integral, a integral indefinida, que é esse daqui, e depois a integral definida. Aí depois vai ficar mais claro, depois que a gente entender o que é integral definida, fica claro por que a gente usa esse símbolo aqui para integral indefinida. Observem que a notação aqui tem esse símbolo aqui, que é um S alongado, é um S de soma mesmo, mas por enquanto não tem nada de soma, né? Essa conexão entre os dois conceitos de integral vai vir depois com o teorema fundamental do cálculo. Aí vai ficar claro por que a gente usa esse símbolo aqui para integral indefinida, que eu já estou adiantando para vocês, tá? Mas observem que a integral indefinida nada mais é do que, né, a família de antiderivadas do integrando que você tem aqui, da fzinho. E eu chamo a atenção que o símbolo de integral aqui é composto por duas partes. Como eu disse, tem esse S alongado, aí depois vem o integrando, ou seja, a função que você quer calcular a antiderivada, e depois tem aqui d e a letra, né, no caso aqui dx, indicando a variável de integração dessa função, ou seja, indicando em qual variável que você vai procurar as antiderivadas para fzinho. Tá? Então não se esqueçam que a integral é composta por esses dois pedaços, e aqui no meio é o integrando. E essa constante c é chamada constante de integração. E que ela não pode ser esquecida aqui no resultado de uma integral indefinida, porque lembrem-se que ao escrever o símbolo de integral, eu estou perguntando todas as antiderivadas. E se você não coloca o c, você está me dando apenas uma antiderivada. E aí a resposta está incompleta, tá? Então vamos pegar os exemplos que a gente viu na aula passada e passar para a notação de integral que agora a gente viu. Então se eu pego, o primeiro exemplo que a gente viu foi qual era uma antiderivada para a função 1. Ou seja, que função que a gente deriva na variável x e cuja resposta é igual a 1. Então a gente viu que a função x é uma função cuja derivada é 1. Então se eu achei uma antiderivada, basta eu somar mais c, onde c aqui sempre é uma constante real. Isso aqui me dá a família de antiderivadas para a função 1. Ou seja, a integral de 1 na variável x é x mais c. E aqui nesse exemplo vocês já conseguem perceber a importância da gente escrever esse dx. Né? De novo, a integral é composta por esses dois pedaços. Só a integral de 1, isso não existe. Tem que ter em qual variável. Se eu escrevo aqui integral de 1 dt, eu estou querendo achar todas as funções na variável t, cuja derivada é igual a 1. Então a resposta aqui é t mais c. Tá? E não x mais c, porque a variável é t. Então esse d, né, e mais a variável aqui indicando de integração, é super importante, ele faz parte do sinal de integral, tá? O outro exemplo que a gente viu é quais eram as antiderivadas da função x. Então, se eu falo qual é a integral indefinida de x na variável x, então todas as funções que eu derivo e que o resultado é igual a x,
são as funções x2 sobre 2 mais c. Né? Eu parei de escrever, mas o c, lembrem-se, é sempre uma constante. E aqui vocês observam que toda integral indefinida, a gente consegue conferir o resultado. Porque ao dizer isso daqui, eu estou dizendo que se eu pegar o lado direito da igualdade, né, de uma integral indefinida e derivar, tem que dar um integrando. É isso que eu estou dizendo, que essas aqui são todas as funções cuja derivada é igual a x. Então, se eu pegar x2 sobre 2 mais c e derivar, tem que dar x. Senão, eu errei a integral, ou a derivada, né? Mas se a gente se garante aí na derivada, você tem como conferir todo e qualquer resultado de integral indefinida, tá? Outro exemplo que a gente viu eram as antiderivadas de e elevado a x. A gente viu que a família de antiderivadas de e elevado a x era a própria e elevado a x mais c. Ou seja, em outras palavras, a integral de e elevado a x na variável x é e elevado a x mais c. Qual a integral do cosseno de x dx? Ou seja, lembrem-se que ao escrever isso daqui, é só vocês se perguntarem quais são todas as funções que eu derivo que o resultado dá cosseno de x. Então, todas as funções que eu derivo que o resultado dá cosseno de x é seno de x mais c. Então, a integral do cosseno de x na variável x é seno de x mais c. E qual é a integral, então, do seno de x na variável x? Ou seja, quais são todas as funções que eu derivo que o resultado é seno de x? Então, a integral de seno de x a gente viu que é menos cosseno de x mais c. A integral de x2 na variável x é x3 sobre 3 mais c. Porque se eu derivar x3 sobre 3, o resultado é x2. Né? Aqui, se eu derivar menos cosseno de x, o resultado tem que ser seno, é o integrando. Se eu derivar x3 sobre 3, né? Nem estou escrevendo mais c, que vai ser mais zero, né? A derivada, mas se eu derivar x3 sobre 3, a gente sabe que o resultado é x2. Qual é a integral de x3? Então, a gente viu que todas as antiderivadas de x3 são da forma x4 sobre 4. Então, a integral de x3 é x4 sobre 4 mais c. Né? Parei de falar na variável x, mas é a integral de x3 na variável x. Né? Lembre-se que isso aqui é importante. Qual é a integral de x4? Então, a integral de x4 na variável x é x5 sobre 5 mais c. E aí, com isso, a gente tem aqui o equivalente à regra da potência na forma de integral, né? Ou a regra da potência para as integrais. Qual é a integral de x elevado a n na variável x? Então, é x elevado a n mais 1, aqui passou um errinho, então é x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 mais c, onde c é qualquer constante real, e nesse caso, a gente tem que lembrar de retirar o n igual a menos 1. Mas se o n for menos 1, qual é a integral de x elevado a menos 1 na variável x? É o mesmo que integrar 1 sobre x, né? X a menos 1 é 1 sobre x. E a gente conhece uma função cuja derivada é 1 sobre x, é o ln de x. Portanto, todas as antiderivadas de 1 sobre x são da forma ln de x mais c, onde c é uma constante real. Então, com isso, a gente tem aqueles 10 exemplos da aula anterior, agora em outra notação, que é a notação de integral indefinida. E aqui eu coloquei só mais um exemplo que a gente não tinha feito nenhum aqui com a regrinha da potência, com expoente fracionário, né? Ou seja, qual que é a integral de raiz quadrada de x? Então, vale aquela mesma dica que eu dei lá para quando a gente estava derivando raiz. É só passar para potência para aplicar a regrinha da potência. Então, aqui é a mesma coisa. Né? Raiz quadrada de x, a gente tem que lembrar que é x elevado a meio. E aí, qual é a integral de x elevado a meio? X elevado a meio mais 1, estava aqui, né? Eu nem vi. X elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais c. Aí, é lógico que a gente pode só melhorar esse resultado aí. O que é meio mais 1? Meio mais 1 é 3 meios, dividido aqui por 3 meios, mais c. Mas ainda pode melhorar, né? Dividir por 3 meios é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Então, é 2 terços de x elevado a 3 meios mais c. Não podemos nos esquecer da constante de integração. Se eu quiser escrever na forma de raiz, ainda pode, né? Se é 2 terços, o que é x elevado a 3 meios? Raiz quadrada de x3 mais c.
Se eu ainda quiser escrever o raiz quadrada de x3 aqui, ou tirar um x2, né, como x raiz de x, ainda pode. E aí o resultado fica 2/3 de x raiz de x mais c. Então essa é a família de antiderivadas de raiz quadrada de x. Ou seja, são todas as funções que você deriva e o resultado é igual a raiz quadrada de x. E para finalizar, eu peguei um último exemplo aqui, que é esse daqui, ó, integral indefinida de 1 dividido por raiz cúbica de x2 na variável x. O que é isso? Então, observem que 1 sobre raiz cúbica de x2 é o mesmo que 1 sobre x elevado a 2/3. E o que é 1 sobre x elevado a 2/3? É o mesmo que x elevado a menos 2/3. Então, eu trabalhei meu integrando aqui primeiro, passei para a potência, aí agora eu vejo que nessa integral aqui se aplica a regra da potência. É x elevado a um n, né, onde o n não é menos 1. Então, pela regra da potência para a integral, isso aqui vai ser x elevado a menos 2/3 mais 1, dividido por menos 2/3 mais 1, mais c. É só melhorar aquele resultado ali, né? O que é menos 2/3 mais 1? Menos 2/3 mais 1 é 1/3, então isso fica x elevado a 1/3, dividido por 1/3 mais c. Ou seja, isso é 3 raiz cúbica de x mais c. Então, esse daqui é o resultado da integral indefinida de 1 sobre raiz cúbica de x2 na variável x. Ou seja, são todas as funções cuja derivada é igual a 1 sobre raiz cúbica de x2, tá? Então eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai ver algumas propriedades da integral indefinida.